Últimas notícias do São Paulo, que foi derrotado pela LDU. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Detalhes sobre Luciano, como é que ele ficou pós-jogo, e as escolhas do Crespo, Pablo Maia, Rigoni, e também atualizar sobre a situação de Cédric Soares. São Paulo perdeu para a LDU, né, o placar por 2-0, mas na minha visão, o São Paulo jogou bem, né? E aí entra um pouquinho também na cara do treinador. O Crespo, para mim, ele é o mais isento dessa derrota. Porque as ideias de jogo que ele teve para essa partida foram muito boas. O São Paulo conseguiu jogar melhor do que a LDU. Desde 2015, ou pelo menos nos dados do Data Futebol, do DataFoot, lá no, que tem um perfil no X, tal, que é bem conhecido, desde que eles tiveram os números computados em 2015, então a gente está falando de uma década, o São Paulo foi o único brasileiro a finalizar mais do que a própria LDU atuando em Quito. E ainda também teve mais posse de bola. É óbvio, Alex, isso não ganha jogo, evidentemente, porque não ganhou. A LDU que foi a vitoriosa por 2-0, porque aproveitou os dois erros que o São Paulo teve na partida para realmente matar o jogo e ter essa vantagem. Mas eu acho que é importante a gente também separar algumas questões. Para mim, o erro principal do São Paulo na partida contra a LDU foi individual e não em relação ao seu treinador. O Crespo, ele é um ótimo técnico e ele já demonstrou. Ele fez uma boa partida contra o Botafogo, tendo Dineno e Tapia como a sua dupla de ataque, e é um ataque bem questionável. Talvez nos últimos anos seja o ataque com menos brilho técnico, menos refino técnico. E o Crespo fez esse time jogar. Então acho que a ideia de jogo do Crespo foi bacana, a gente trouxe com exclusividade a estratégia que ele tinha, que era justamente ter a posse de bola, não deixar a LDU ficar no abafa, e não fez. O São Paulo foi melhor do que a LDU no jogo, mas passa pelos erros individuais. Tanto na parte defensiva, né, o São Paulo errou nas duas oportunidades, errou 3 vezes, só que aí o Rafael salvou ali o que poderia ter sido o terceiro gol da LDU. E lá na frente, né, Luciano perdeu gol a rodo, o Rigoni também perdeu gol a rodo, o São Paulo teve vários erros de tomada de decisão lá no campo de ataque. Então essa derrota eu coloco 0, talvez não, mas o menor culpado para mim é o Hernan Crespo, e acho que as falhas gritantes individuais falam mais. E uma coisa que eu falei na live de pós-jogo, isso também entra em montagem de elenco. Porque eu vou te dar um exemplo. O São Paulo, ele não poderia. É óbvio que a gente está simplificando, mas acho que a diretoria poderia ter pensado nessa forma. Porque ao invés de eu contratar Rigoni, Tapia e Dineno, eu não contratar esses três, pego a folha salarial, os 3 jogadores, eu tenho certeza para vocês que 1 milhão pelo menos dá. Acho que dá até mais, mas 1 milhão pelo menos dá na folha salarial. Será que com 1 milhão você não conseguiria pegar um atacante mais refinado no mercado da bola? Nas mesmas condições, livre, tudo. Será que não compensaria mais? São alguns erros que essa gestão acabou cometendo. Eu digo até mais. Esses 3 jogadores, será que o Wellington Rato, Eric, Michel Araújo, que eram jogadores que estressavam, tá? Eram jogadores que tinham ali os seus problemas. Será que esses jogadores não fariam até um pouco melhor? Isso sem contar os jogadores da base que venderam a preço de banana. Mas enfim, só uma reflexão que eu acho que é importante a gente trazer, tá? Aproveite para você se tornar membro do canal para ter conteúdo exclusivo, tá? São notícias exclusivas, bastidores, também tem os vídeos exclusivos aqui no YouTube. Eu sempre, para os membros, é sempre notícia em primeira mão e é sempre notícia exclusiva. Eu tô aguardando você para se tornar membro, tá? Luciano ficou desolado, revoltado e pé da vida com a sua própria atuação depois ali na partida contra a LDU. Fato, acho que ele fez uma partida muito ruim, eu sou um dos defensores do Luciano, gosto dele. Acho que até o Luciano, eu sempre falo que ele é um anti-herói. Ele pode ser o herói ou o vilão a depender do contexto. E contra a LDU ele foi vilão, pelo menos nesse primeiro jogo. Na volta ele tem tudo para ser herói. Ele foi mal na partida, perdeu várias chances cara a cara com o goleiro, chances que em algumas oportunidades ele não perde, né? Ele é um jogador, o Luciano me lembra um pouco o Gabigol, que tem ali momentos que perde gols inacreditáveis, mas que acaba sempre resolvendo em muitas questões por ser um jogador mais iluminado. Mas o Luciano, o próprio jogador, ficou revoltado. Até na entrevista de pós-jogo ali para Paramount Plus,
para Paramount Plus, ele falou que são chances que ele não pode perder, que ele ficou incomodado, visivelmente estava incomodado ali com a sua atuação. E aí depois, na zona mista, os colegas que estavam na cobertura direto de Quito, também até, acho que foi até um relato do Gabriel Sá, que ele falou que ele passou ali na zona mista desolado, e aí a gente vai conversar com algumas pessoas, né, para ver esse pós-jogo e tudo mais. E realmente, o Luciano estava bem revoltado, estava não revoltado no sentido de sair quebrando tudo, mas visivelmente bem incomodado. Chegou na rodinha ali, né, pós-jogo, chegou a falar realmente desses gols que ele perdeu e tudo, que o time foi bem, que ele também se coloca como culpado, o grupo foi e o apoiou, mas o Luciano ficou bem incomodado com a sua própria atuação. Isso é bom, né? É bom que ele se cobre. Acho que a rede social, né, da noite de quinta-feira para o início dessa sexta-feira, tá todo mundo batendo muito no Luciano, e com razão, porque ele fez uma partida ruim e ele era o cara para decidir esse jogo. Ele tem essa responsabilidade. Lucas e Oscar, Caleri estão todo mundo fora, então as esperanças estão no Luciano. Mas é bom que, mesmo todo mundo caindo para cima do Luciano, é ele quem mais está se cobrando, é ele que mais está incomodado com isso. Eu tenho certeza que ele vai usar tudo isso como energia, como forças, para que na próxima partida contra a LDU, no jogo da volta, ele faça os gols que precisa. Vamos ter pelo menos 2 gols do Luciano, se tudo der certo. Ele vai ajudar a gente a conseguir reverter esse placar e o São Paulo conseguir a vaga para a próxima fase. Tô muito otimista ou você tá comigo nessa? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. As escolhas do técnico Hernan Crespo por Rigoni e Pablo Maia. Bora explicar um pouquinho dessas escolhas. A primeira delas é muito por conta do Ferreirinha. O Ferreirinha, ele teve uma lesão no adutor. Até o Crespo não quis falar também na coletiva, mas o Ferreirinha também sentiu ali algumas adversidades por conta da altitude. Ele teve ali, alguns jogadores tiveram dor de cabeça, tiveram um mal-estar, e o Ferreirinha foi um deles, tanto que começou no banco de reservas, foi acionado na segunda etapa e jogou muita bola no segundo tempo. Foi um jogador muito importante para o segmento da partida e quase, inclusive, marcou um gol que poderia ter sido importante. E aí, né, a saída do Ferreirinha, beleza, dá para entender. A escolha já pelo Rigoni foi uma escolha técnica do Crespo, tá? Ele tinha como opções de Neno, Tap e Rigoni. Ele acreditava que a melhor opção para esse jogo era o Rigoni, e aí por isso que ele optou pelo argentino, pelo camisa 77, que já tinha entrado bem contra o Botafogo, mas na partida contra a LDU, acho que também ao lado do Luciano foram os 2 jogadores que mais ficaram devendo. Realmente não fez uma boa partida de Neno, foi um jogador que não conseguiu entregar muita coisa lá no campo de ataque, vários erros, finalizações erradas, mas é um jogador que na visão do Crespo para essa partida poderia se dar melhor. E eu concordo com ele, tá? Para não ficar chovendo no molhado, dessas 3 opções para altitude, eu teria ido de Rigoni. Infelizmente, individualmente, ele não entregou. Já para a volta, eu apostaria no Dineno. Eu colocaria o Dineno, vamos para cima, Ferreirinha talvez no segundo tempo, enfim. Mas eu tô com o Crespo nessa, tá? Para não ficar também engenheiro de obra pronta, para ficar criticando aqui escolhas, eu teria ido com o Rigoni sim para essa partida. Já essas 3 opções, iria de Rigoni sem pensar 2 vezes, mas infelizmente o Rigoni acabou não entregando. A outra foi a escolha pelo Pablo Maia. A gente falou aqui no canal durante toda essa semana, durante toda essa preparação, de que o Pablo Maia foi testado e que era uma opção viável ele atuar com os 3 volantes. O que eu não sabia era que o Rodriguinho poderia vazar nessa, né? E aí ele acabou tirando o Rodriguinho para colocar ali o Pablo Maia. Na minha visão, o Pablo Maia fez um bom jogo, mas é claro, o torcedor que é mais passional pode condicionar a partida do Pablo Maia à falha individual no segundo gol, que foi uma falha grotesca, ele falhou, né? Foi uma falha individual, não tem como não isentá-lo dessa culpa, mas acho que o Pablo Maia fez um bom jogo, tá? Acho que o São Paulo como um todo, do meio para trás, tirando os 2 atacantes, acho que do meio para trás, todo mundo ali fez, tirando o Cédric Soares, talvez. Fizeram ali, do meio para trás, não é porque teve a defesa. Já tô calculando rota aqui. Do meio campo, o meio campo do São Paulo fez um bom jogo. Eu acho que o Pablo Maia foi bem, o Bobadilha foi bem, o Marcos Antônio, o Marcos Antônio é surreal que esse cara joga, rapaz. Talvez tenha sido a melhor contratação da era Casares, porque impressionante o quanto joga o Marcos Antônio. Mas o Pablo Maia acabou, a ideia era dar sustentação, né? A ideia era dar mais liberdade para Bobadilha e Marcos Antônio conseguir controlar esse meio de campo. Acho que deu certo, né? Infelizmente para o Pablo, ele acabou errando ali no segundo gol da LDU, mas foram essas as escolhas aí do
técnico Hernan Crespo. Você gostou das escolhas? Vamos tentar tirar o lado passional, vamos analisar taticamente, mas eu sei que você também não é obrigado, né? Mas, enfim, o que você achou? Deixa aí nos comentários. Aproveite também, tá? Mandacaia, inclusive neste momento minha tortinha de frango está lá na Mandacaia. Eu vou amassar essa tortinha de frango, porque rapaz, eu tô morrendo de fome. Eu estou gravando o pós-jogo aqui, o Flamengo inclusive tá jogando muita bola ali. E tô agendando aqui pra vocês, vou pegar a minha tortinha de frango assim que acabar essa gravação, porque eu vou comer e vou amassá-la. Quer amassar também uma tortinha de frango? Aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká, você faz o seu pedido, usa o cupom ALEXANDER para você ter R$40 de desconto na sua primeira compra a partir de R$150. Já comprou na Mandaká? Não tem problema, pega ali, cria uma conta com o CPF, com os dados do amigo, da amiga, da esposa, do filho, da avó, da sogra, não tem problema não. Vai criando conta aí, vai aproveitando o cupom. Pô, é cupom de desconto, você vai perder essa? Pô, chama aí todo mundo, vamos fazer um... que quiser aí, você falar no comentário aí, pô, pega até dados de quem é fora de São Paulo, né? Porque a Mandaká só entrega em São Paulo, pelo menos por enquanto. Pega lá, pô, tem um conhecido lá fora de outro lugar? Pega os dados dele e fala, pô, vou pedir aqui pro meu endereço, tá? Vou colocar meu telefone e vambora. Vamos ser felizes e aproveitar as deliciosas marmitas, sucos doces e tortas e mini pizzas também da Mandaká. Link tá aqui embaixo, tá? Bora fechar o vídeo de hoje? Cédric Soares teve um probleminha estomacal, teve uma famosa diarreia. E aí, por conta disso, ele acabou sendo substituído no intervalo do jogo. Ali nas vésperas da partida, né, vários jogadores sentiram esses efeitos da altitude, e o Cédric Soares foi um deles. Não dá para saber até se foi algo que ele comeu que o fez mal, se foi algo que ele comeu que, por exemplo, aqui em São Paulo daria super certo, só que aí na altitude deu esse revertério, ou se foi um mal-estar por conta realmente da altitude. Fato é que... manda cá. Mas fato é que realmente o Cédric Soares não fez um bom jogo, né? Ele entrou mais ou menos, baqueado, aí no intervalo do jogo o Mailton já fez um aquecimento ali mais forte e acabou entrando no decorrer da partida. Inclusive, gostei muito da estreia do Mailton, um cara de personalidade, e são pequenos pontos, né, pra gente entender personalidade. O cara já chegou batendo escanteio, pegou falta para bater, a falta ele bateu mal, mas ele pegou a falta e falou, eu vou bater, eu sou batedor de falta, cara, eu sou batedor de escanteio, me dá aqui que eu vou cobrar. Eu cobrava na Chapecoense, por que eu não vou cobrar no São Paulo? E não no sentido de... não tô falando que o São Paulo é melhor que a Chape, não é isso, pelo amor de Deus. Mas tô falando, cara, se eu fazia isso e fazia bem, não é só porque eu vim pro São Paulo que eu vou me acanhar, não. Lá na Chapecoense eu batia bem, pô. Então eu vou bater aqui no São Paulo também, chá comigo, eu sou especialista. Então achei uma personalidade muito grande do Mailton para mim, inclusive. Até por característica de jogo, por ele ser um lateral bem mais ofensivo, que vai lá pro ataque, eu iria de Mailton para esse segundo jogo. Eu trocaria os alas, né, para esse jogo, iria de Wendel e de Mailton, porque eu preciso buscar o resultado. Como eu vou ter alas mais espetadas, eu colocaria o Dineno para ser o 9 lá também, porque essa bola vai chegar para ele lá cruzar e finalizar. Mas eu gostei muito do Mailton, mas o Cédric não deve preocupar para os próximos jogos, tá? Foi só realmente uma questão momentânea para essa partida e por conta disso ele acabou sendo substituído no intervalo. Tá bom? Tá comigo nessa do Mailton? Quero saber a sua opinião nos comentários. Mais tarde, a partir de 6h30, estarei ao vivo na Sexta Tricolor pra gente falar bastante sobre essa partida. Beleza? Respira, respira, respira. A gente vai conseguir esse resultado na volta. Vamos conseguir. 3-0 na volta. Confia em mim. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!